Lorena sorria. Segurando os dois bebês contra o peito, as luvas amarelas ainda sujas de sabão, ela ria baixinho, enquanto o menino esticava os dedinhos em direção ao rostinho de um dos gêmeos. Samuel parou na entrada da sala, o terno cinza impecável pesando nos ombros. Não conseguia se mexer, não conseguia respirar, apenas olhava. Ele não entrou de imediato. Ficou com um pé dentro e outro fora, o corpo inteiro preso naquele segundo. O terno azul, impecável, apertava um pouco na altura do peito, não por estar pequeno, mas por estar pesado. Pesado como se guardasse coisas que ele não sabia onde colocar. Lorena estava sentada, o tronco ligeiramente inclinado para a frente, como se o próprio corpo fosse uma parede para impedir que os bebês escorregassem. Um em cada braço. Duas vidas tão pequenas que pareciam não caber no mundo, e ainda assim cabiam ali, no colo dela, no espaço exato entre o avental branco e o tecido preto do uniforme. As luvas amarelas contrastavam com a pele delicada dos bebês. Um contraste estranho, quase doloroso, como ver um objeto de trabalho invadindo uma cena que deveria ser só afeto. Mas era isso. Afeto e trabalho misturados. Pablo, ao lado, sorria com uma coragem inocente. O sorriso dele tinha dentes de criança e um tipo de fé que Samuel já não reconhecia em si mesmo. O menino tocava de leve o bracinho de um dos bebês, como se estivesse pedindo permissão ao mundo. "Devagar, Pablinho", Lorena disse num fio de voz. E o devagar parecia mais para ela do que para ele. Samuel ouviu o som antes de entender o que via. Um ruído mínimo de respiração infantil. Aquele chiado leve que recém-nascido faz quando ainda não aprendeu a ser silencioso. A sala estava aquecida, cheirava a madeira encerada e a alguma flor que ele não soube nomear, talvez do arranjo na mesa. Mas por trás, bem por trás, havia outro cheiro, um cheiro de sabão forte, de limpeza feita às pressas, de alguém que não pode demorar. Lorena não olhou para ele, não porque não percebeu. Samuel sentiu com um incômodo agudo que ela percebeu no instante em que ele apareceu. Só escolheu não olhar, como se olhar fosse perigoso. Como se levantasse os olhos, fosse obrigada a dizer alguma coisa que não tinha permissão de dizer. Os bebês, Ana Clara e Jorge, se mexeram em sincronia estranha, como se tivessem combinado. Um deles soltou um som que quase foi riso. O outro abriu a boca, a língua rosada aparecendo, e fechou de novo como se testasse o ar. Samuel sentiu a garganta fechar. Ele ficou observando o jeito como Lorena equilibrava os dois. O braço dela tremia um pouco, não de fraqueza apenas, mas de esforço contínuo, daquele que o corpo aprende a esconder até não aguentar mais. O punho da luva fazia uma dobra, e na dobra brilhava um pequeno fio de água. Água de pia, água de balde, água de alguém que estava limpando alguma coisa até segundos atrás. E agora estava ali, virando mãe de dois, enquanto segurava também a calma do lugar. Eles... Pablo começou, e parou no meio, como se tivesse medo de fazer uma pergunta errada. Lorena sorriu para ele, um sorriso curto, bonito e cansado. Um sorriso que tentava não pedir nada. "Eles são pequenos, né?" Pablo concluiu com a voz baixinha. "São..." Ela respondeu. E a palavra saiu com uma ternura que doeu em Samuel, como uma culpa sem nome. Samuel engoliu em seco. A língua dele parecia grossa. O ar parecia pouco. Ele percebeu uma coisa simples, quase ridícula. Ele não sabia ficar ali. Não sabia qual era o lugar do próprio corpo naquela cena. Não sabia se devia falar boa tarde, se devia fingir que tinha acabado de chegar, se devia perguntar se estava tudo bem. Porque não estava. Tudo ali gritava que não estava. Não com gritos de verdade. Não havia choros altos, não havia pratos quebrados, não havia confusão visível. Era pior. Era o tipo de "não está bem" que aparece nos detalhes, no ombro de Lorena ligeiramente caído, no silêncio entre uma frase e outra, na maneira como ela apertava os bebês contra si,
como se estivesse impedindo que o mundo os roubasse. Samuel deu um passo. O piso de madeira rangeu baixo, um som elegante e antigo, mas naquele momento pareceu alto demais. Lorena ergueu o queixo 1 milímetro. Não olhou direto, mas o corpo dela reagiu. Ela apertou os bebês com mais firmeza. Desculpa, Samuel disse, e a própria voz o surpreendeu. Não foi uma ordem, não foi um cumprimento, foi uma coisa sem forma, um pedido torto que saiu antes dele decidir. Lorena respirou, devagar. Não tem problema, Sr. Samuel. Ela falou Senhor, como quem coloca um móvel no lugar certo para não tropeçar. A palavra criava distância, protegia. Samuel odiou a distância no mesmo instante em que percebeu que dependia dela. Ele olhou para Pablo. O menino não tinha medo dele. Isso era o que mais assustava. Pablo só queria mostrar alguma coisa, participar do pequeno milagre de existir. Posso pegar? Pablo perguntou, apontando com o queixo para um dos bebês, sem tirar a mão do ar. Lorena abriu a boca para responder, mas não respondeu de imediato. Ela olhou para os bebês, depois para a mão de Pablo, depois para o próprio colo, como se calculasse riscos invisíveis. Não agora, meu amor, ela disse. E o meu amor escapou, pequeno, como se fosse proibido. Samuel sentiu um choque. Meu amor. Era assim que Paula falava. Paula, o nome veio como um soco mudo. Ele não pensou em Paula. Foi Paula que apareceu nele, sem pedir licença, trazendo junto um cheiro de perfume antigo e uma ausência que ainda não tinha formato. A sala continuava a mesma, elegante, bonita, limpa, mas por dentro dele alguma coisa rangia como o piso. Samuel era viúvo. A palavra viúvo parecia sempre grande demais para caber nele, como se descrevesse outro homem. Um homem mais velho. Um homem que tinha entendido a vida. Samuel não tinha entendido nada, só tinha aprendido a continuar andando com uma falta que ninguém via. E ali, vendo Lorena segurando Ana Clara e Jorge, vendo Pablo tentando ser delicado com um cuidado que nem adulto tem, Samuel sentiu a própria casa virar um lugar estranho. Como se ele fosse visita. Como se a casa, na verdade, pertencesse a quem a fazia respirar. Ele observou o uniforme de Lorena. O colarinho branco rendado, o avental bem amarrado, uma arrumação quase perfeita. Mas o detalhe que o pegou foi outro, pequeno, cruel. Uma marquinha avermelhada no pulso, na linha onde a luva apertava. Como se ela tivesse passado tempo demais com aquilo. Como se o corpo dela estivesse sempre segurando alguma coisa, mesmo quando ninguém olhava. Você... Samuel começou e parou. Ele não sabia o que perguntar sem soar acusação. Não sabia como demonstrar preocupação sem parecer que estava fazendo favor. Não sabia, principalmente, como admitir que aquela cena o atingia como se fosse uma denúncia. Lorena, enfim, levantou os olhos para ele, só por um instante, e foi o suficiente. Os olhos dela não tinham raiva, também não tinham pedido. Tinham uma coisa pior, dignidade cansada. Aquele tipo de dignidade que uma pessoa aprende quando já entendeu que, se pedir, pode ser humilhada. Eles acordaram de uma vez, ela disse como se explicasse o óbvio. Eu só trouxe para cá porque estava mais quentinho. Samuel percebeu que ela não disse meus filhos, não disse seus filhos. Não nomeou a quem pertenciam aquelas crianças. Só disse eles, como se o assunto fosse frágil demais para ter dono. O peito de Samuel apertou mais. E você estava limpando, ele constatou, olhando para as luvas. Lorena baixou os olhos, rápido, um reflexo de quem já foi repreendida por menos. Eu estava terminando a cozinha, Sr. Samuel, mas não deixei nada perigoso. Eu lavei as mãos por baixo da luva, Ela falava rápido agora, como quem corre para não ser interrompida, como quem tenta provar inocência antes mesmo de ser acusada. Samuel sentiu vergonha porque ele percebeu, ela estava com medo dele,
com medo de perder o emprego, com medo de errar, com medo de ser julgada por estar segurando duas crianças no meio da sala boa. E ele era o motivo do medo, mesmo sem ter dito nada. Lorena. Ele tentou dizer o nome dela sem o senhor preso na garganta. Eu não tô reclamando. Ela assentiu, mas não parecia aliviada. Parecia só mais cansada por ter que atravessar esse momento também. Pablo olhou para Samuel e depois para Lorena, tentando entender o clima com a intuição de criança. O sorriso dele diminuiu um pouco, mas não sumiu. Ele se aproximou um passo dos bebês, como se quisesse proteger a cena. Eles vão chorar? Ele perguntou de repente, e a pergunta foi simples e devastadora. Eles choram quando ficam com saudade? Samuel sentiu um frio no estômago, porque aquela pergunta não era sobre os bebês. Era sobre ele. Era sobre a casa. Era sobre a falta que morava ali, mesmo quando ninguém falava o nome dela. Lorena engoliu em seco. A mão de luva fez um carinho lento na bochecha de Ana Clara, ou Jorge. Samuel não sabia distinguir ainda. O bebê fechou os olhos um segundo, como se o toque fosse a única certeza do mundo. Choram, Lorena disse quase sem voz. Mas passa. Quando tem colo, passa. Samuel pensou. E quando não tem? A pergunta ficou dentro dele como uma pedra. Ele sentiu o tecido do terno no pescoço. Sentiu o nó da gravata firme demais. Sentiu a própria pele quente, como se estivesse febril, sem estar. Sentiu a consciência, principalmente, aquela coisa que ele evitava sentir desde que Paula morreu. A consciência de que conforto não é só ter dinheiro, é ter tempo, é ter mãos livres, é ter alguém que segura quando a gente não aguenta. E Lorena estava segurando. As crianças, a rotina, o silêncio dele, a casa. Samuel deu mais um passo, devagar. Parou perto o suficiente para ver o detalhe minúsculo, uma gota de saliva na comissura da boca do bebê, brilhando na luz, o tecido macio da roupinha branca, a pequena dobra de gordura no pulso, a forma como Lorena inclinava a cabeça, como se rezasse sem saber. Ele quis estender a mão, não para tocar nos bebês. Ele nem sabia se tinha esse direito. Quis estender a mão para tirar as luvas dela, para dizer descansa, para dizer eu vejo você. Mas a mão dele ficou no ar por um segundo e voltou, covarde, e ele soube que era. Você comeu alguma coisa hoje? Ele perguntou, e a pergunta saiu torta, deslocada, quase ofensiva de tão íntima. Lorena piscou. Um silêncio pequeno se abriu. Pablo também ficou quieto, como se tivesse entendido que ali havia uma linha invisível. Lorena começou, e parou. Samuel viu a garganta dela se mexer, viu a ponta da língua tocar o céu da boca e recuar, como se as palavras estivessem presas. Eu comi sim, senhor Samuel. Ela mentiu, com doçura. Uma mentira cuidadosa, dessas que a pessoa oferece para não dar trabalho ao outro. Samuel sentiu a mentira como se tivesse sido dita alto. Ele olhou para as luvas, para as marcas no pulso, para o jeito como ela segurava Ana Clara e Jorge, como se eles fossem mais pesados do que eram, não pelo peso do corpo, mas pelo peso do mundo. Ele tentou falar de novo. Não conseguiu. Só respirou. Um suspiro que parecia um pedido de desculpas por existir tão confortável. No fundo da sala, a luz amarela do abajur deixava tudo mais bonito do que devia. E ainda assim, Samuel viu finalmente o que ele evitava ver. Aquela beleza era construída em cima de alguém que não tinha escolha de sentar sem culpa. Alguém que trabalhava até com luvas e ainda tinha colo para dar. E ele, parado ali, era o homem que podia mudar as regras, ou continuar fingindo que não sabia delas. Samuel encarou Lorena por mais tempo do que seria educado. Não por desconfiança, por tentativa desesperada de entender. Lorena desviou o olhar outra vez, o orgulho
segurando as lágrimas que não caíam. Senhor Samuel, ela disse, e a voz falhou um pouco. O senhor precisa de alguma coisa? A pergunta era profissional, mas por baixo havia outra pergunta, silenciosa. O senhor vai me tirar isso? Vai me tirar o pouco que eu tenho? Samuel sentiu um nó no peito que não era só tristeza, era responsabilidade. Era medo de descobrir que, sem perceber, ele tinha sido injusto por muito tempo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. E, antes de falar, ouviu o barulhinho suave de um dos bebês arfando, como se fosse chorar. Lorena imediatamente ajeitou os dois no colo, mais firme, mais cuidadosa, como se um choro pudesse chamar algo pior do que atenção. Samuel percebeu isso e gelou. Por que um choro seria perigoso? Perigoso para quem? Ele sentiu o coração bater mais rápido. A sala, de repente, pareceu pequena. O terno pareceu uma armadura inútil. A gravata, uma corda. Ele deu um passo para trás, só um, e viu Pablo olhar para ele com um medo novo, um medo de quem percebe que o adulto pode ir embora. Você vai sair? Pablo perguntou e a voz dele tremeu. Você vai deixar eles? Samuel fechou os olhos por um segundo, porque a pergunta, de novo, não era só sobre eles, era sobre tudo. E ele entendeu, com uma clareza quase cruel, que qualquer resposta que desse agora mudaria alguma coisa. No menino, nos bebês, em Lorena e nele mesmo. Mas o que ele podia dizer se nem sabia ainda o que estava acontecendo de verdade dentro daquela casa? E se a verdade fosse grande demais para caber naquele instante? Samuel abriu os olhos e encarou Lorena, vendo nela um pedido que ela não fazia com palavras. O que, exatamente, ela estava segurando ali, além de Ana Clara e Jorge? Samuel não respondeu Pablo na hora. Ele ficou parado com a pergunta do menino atravessada no peito como um objeto esquecido dentro de um bolso. Pesado, rígido, impossível de ignorar. A sala continuava a mesma, o brilho do piso, o abajur com luz morna, o silêncio educado da casa. Mas agora havia outra coisa, um fio de tensão quase invisível, como uma linha esticada prestes a arrebentar. Lorena ajustou Ana Clara e Jorge no colo com um movimento mínimo, milimétrico. Primeiro o bebê do braço esquerdo, depois o do direito. O cuidado dela era tão preciso que parecia aprendido na dor. Um deles soltou um gemido curtinho, quase um soluço, e o corpo dela respondeu antes do pensamento. Ela balançou de leve, só o suficiente para o gemido voltar a ser respiração. Pablo esperava. O rosto dele ainda tinha o resto do sorriso, mas os olhos estavam mais sérios, como se procurassem uma garantia que ninguém lhe dava. Samuel sentiu a gravata roçar o pescoço quando engoliu em seco. E naquele segundo ele se deu conta do absurdo. Ele, um homem acostumado a reuniões, contratos, decisões grandes, travava diante de uma criança pedindo uma coisa simples: presença. A palavra deixar ecoou por dentro. Você vai deixar eles? Ele olhou para os bebês, tão pequenos, e ainda assim já carregando, sem saber, uma ameaça de abandono. Samuel começou, e a própria voz saiu baixa demais. Ele pigarreou, como se pudesse limpar a indecisão. Eu só fui pego de surpresa. Lorena não disse nada, mas o olhar dela, rápido, correu pelo rosto dele e desceu de novo, como quem mede o humor do dono da casa para saber se vai sobreviver ao dia. Samuel percebeu isso como se fosse um espelho enfiado na frente dele. Não vou deixar ninguém, ele disse por fim, tentando firmar a frase, e sentiu imediatamente o peso de ter dito algo que parecia promessa. Pablo relaxou um pouco, só um pouco. Ainda assim, o corpo dele cedeu como se tivesse segurado a respiração até ali. Então fica. O menino pediu, simples, sem cerimônia. Samuel ia responder, mas uma voz cortou a sala antes. Samuel?
O som veio de algum lugar fora do quadro principal, como num filme em que alguém aparece no corredor e a câmera não vira. A voz era masculina, adulta, e trazia junto um cansaço contido, uma formalidade que tentava ser natural. Samuel virou o rosto devagar. No fundo do corredor, perto da moldura de uma porta, estava Paulo. Não vestia terno. A camisa estava meio amassada, o cabelo desalinhado de quem tinha chegado há pouco ou nem tinha saído de verdade. Ele parecia hesitar entre entrar e recuar, como se a cena no centro da sala não fosse dele. Paulo, Samuel disse, num tom que tentou ser neutro, mas o nome veio com um incômodo, como se existisse uma história inteira escondida ali. Paulo deu 2 passos e parou. Os olhos dele foram direto para Lorena, depois para Ana Clara e Jorge, depois para Pablo. E por um instante, curto demais, ele pareceu culpado. A culpa passou rápido, como quem fecha uma janela antes que entre vento. Eles acordaram? Paulo perguntou. Lorena respondeu com um aceno mínimo. Ela não explicou, não justificou, só confirmou. Como se explicar fosse perigoso, como se qualquer frase pudesse ser usada contra ela. Acontece, Paulo murmurou e coçou a nuca. O gesto era casual demais para ser honesto. Bebês acordam. Samuel sentiu o sangue aquecer. Não era raiva ainda. Era uma indignação surda, nascendo devagar. Ele percebeu uma coisa simples que o desarmou. Paulo não se aproximou dos bebês. Não estendeu a mão. Não perguntou se estavam bem. Ficou na borda, como Samuel tinha ficado. Mas, diferente de Samuel, parecia confortável na borda, como se a distância fosse o lugar natural dele. Pablo olhou para Paulo com uma mistura de alegria e medo. Paulo, eles choram de saudade? O menino perguntou, repetindo a pergunta como se fosse um teste. Paulo sorriu, mas foi um sorriso sem corpo, desses que a gente coloca no rosto para não ter que sentir. Choram de fome, de sono. Ele respondeu. Saudade é coisa de gente grande, Pablo. O menino franziu a testa. A frase não encaixava na intuição dele. Lorena apertou os lábios. Um gesto pequeno, mas Samuel viu. Viu como se fosse uma rachadura aparecendo numa parede bem pintada. Ela balançou Ana Clara e Jorge mais uma vez, mais firme, mais urgente, como se a conversa estivesse deixando o ar pesado. Samuel sentiu vontade de contrariar Paulo, de dizer que saudade também era coisa de criança e de bebê e de qualquer um que sente falta sem saber nomear. Mas ele não disse. Ainda não. Ele estava aprendendo a pisar naquela cena sem derrubar mais do que já estava por um fio. Lorena! Samuel chamou e o nome dela saiu de um jeito diferente agora, menos dono, mais humano. Você está com eles há quanto tempo acordados? Lorena demorou para responder. Primeiro ela olhou para a janela, depois para o abajur, como se procurasse onde guardar a verdade. A garganta dela se mexeu. As luvas amarelas fizeram um pequeno ruído de borracha quando ela ajustou a manta de um dos bebês. Não muito, ela disse. E a voz falhou no fim, quase imperceptível. Paulo deu um passo à frente, rápido, como quem quer encerrar aquilo. Samuel, ela sabe o que faz. Lorena sempre deu conta. Deu conta. As palavras ficaram no ar como uma sentença. Samuel sentiu o terno pesar mais. Dar conta era o tipo de expressão que ele mesmo usava em e-mails, quando alguém pedia mais prazo. Você dá conta, se vira, resolve. Agora ele ouvia isso sobre uma mulher com 2 bebês no colo e luvas de limpeza. Samuel olhou para as mãos dela. O borracha brilhava sob a luz, e ele imaginou o que havia por baixo. Pele úmida, dedos talvez ardendo de tanto produto, unha curta de quem não tem tempo de cuidar.
Ele imaginou, sem querer, Lorena esfregando o banheiro com pressa, ouvindo o choro ao longe e correndo para o colo sem tirar as luvas porque não dá tempo, porque não pode deixar a sujeira ali, porque tudo tem que estar impecável na casa de Samuel. E de novo, a vergonha veio. Paulo, você pode... Samuel começou, mas parou. Ele sentiu que qualquer pedido soaria como ordem. E ele não queria mandar, não daquele jeito. Paulo arqueou as sobrancelhas esperando. O ar entre os dois ficou denso, com a educação cobrindo o que não era dito. Lorena, sem olhar para nenhum deles, sussurrou: "Não precisa." A frase foi tão baixa que quase se confundiu com a respiração de Jorge. Samuel inclinou um pouco o corpo, como se aproximar pudesse também ser um pedido de desculpas. "Precisa sim", ele respondeu. E dessa vez, ele não pediu licença para a própria consciência. Ana Clara mexeu a boca, fazendo um biquinho, e o rosto enrugou por um segundo. Era o prelúdio do choro. Lorena sentiu antes de acontecer, como se o corpo dela tivesse antenas. "Shhh", ela fez, encostando o queixo na cabecinha do bebê. O som do shhh foi tão íntimo que Samuel teve vontade de desviar o olhar, como se estivesse invadindo algo sagrado, mas não desviou. Ele precisava ver, precisava suportar o que tinha evitado. Pablo deu um passo e encostou de leve na perna de Lorena, como quem procura chão. "Eles vão embora?" Ele perguntou, agora olhando para Lorena, não para Samuel nem Paulo. A pergunta saiu como uma confissão de medo. Lorena congelou por meio segundo. Esse meio segundo denunciou tudo. Ela engoliu seco. O sorriso que tentou fazer não se completou. E quando ela respondeu, a voz veio com uma doçura desesperada, do tipo que segura um precipício. "Não pensa nisso, Pablo." Samuel viu Paulo fechar a mandíbula. Uma tensão no maxilar. Uma irritação contida, talvez. Ou medo. Samuel não sabia ainda. Só sabia que aquela pergunta não deveria existir naquela casa. Criança não deveria estar perguntando sobre ir embora com esse tipo de tremor nos olhos. "Por que ele está perguntando isso?" Samuel perguntou sem querer. E a pergunta saiu direta demais. O silêncio foi imediato. Paulo ficou imóvel. Lorena continuou balançando os bebês, mas o movimento perdeu o ritmo por um segundo, como se ela tivesse sido empurrada por dentro. Pablo olhou de um adulto para o outro, percebendo que tinha dito algo proibido, mas sem entender por quê. Samuel sentiu o estômago afundar. "Samuel", Paulo disse num tom que tentava ser calmo. "Não é hora." A frase acendeu algo em Samuel. Não é hora. Era sempre isso. Sempre não é hora. Não é hora de falar da morte de Paula. Não é hora de falar do vazio. Não é hora de falar das escolhas erradas. Não é hora de olhar para quem trabalha na casa. Não é hora de perceber que alguém pode estar desmoronando do outro lado da porta. Quando então era a hora? Samuel respirou fundo. O ar entrou frio demais. Ele sentiu o cheiro de sabão de novo, misturado com o perfume discreto da casa. Os dois cheiros brigavam como duas verdades incompatíveis. "Lorena", Samuel chamou mais baixo, tentando não ferir. "Olha para mim um segundo." Lorena demorou. O olhar dela subiu devagar, como se fosse levantar peso. Quando encontrou os olhos dele, havia ali um cansaço antigo e um pedido mudo para não ser colocada no centro de nada. Samuel falou com cuidado, como se cada palavra pudesse quebrar algo. "Você está bem?" A pergunta era simples, e justamente por isso era impossível. Lorena piscou. Uma vez, duas. A pele no canto dos olhos brilhou, mas não caiu lágrima. Ela apertou Ana Clara e Jorge de novo, como se o peso deles ajudasse a manter a própria coluna de pé. "Tô", ela respondeu. Rápido, automático. E então acrescentou num sopro quase inaudível: "Eu tô dando conta." Samuel sentiu o coração bater mais forte.
dando conta, de novo, como se fosse a única forma aceitável de existir naquela casa, aguentando. Paulo soltou um suspiro curto, impaciente. Lorena, eu pego um deles, ele disse, estendendo as mãos, finalmente. Mas o gesto não foi ternura, foi controle. Foi tentativa de calar o que estava aparecendo. Lorena enrijeceu, o corpo dela disse não antes do rosto. Ela não entregou, não por egoísmo, por medo. Samuel percebeu. A confiança entre eles não era simples. Não precisa, Lorena repetiu, agora um pouco mais firme, mas a firmeza tremia. Paulo insistiu, a voz mais baixa. Lorena. O nome dela, na boca dele, tinha um peso diferente, quase íntimo, quase ameaçador, como se existisse uma conversa particular que Samuel não ouviu, como se Paulo tivesse o direito de chamar e ela tivesse o dever de obedecer. Samuel deu um passo à frente e o piso rangeu de novo. Ele sentiu Pablo agarrar a barra do próprio short com força. Paulo, Samuel disse, e a voz dele veio com um aço discreto. Deixa. Paulo olhou para Samuel surpreso. O olhar dele endureceu por um instante, depois recuou, mas não sumiu. Ficou ali, escondido atrás de uma postura de tá tudo bem. Tá, Paulo respondeu. Só isso. Lorena soltou o ar devagar, como se tivesse prendido a respiração sem perceber. Samuel notou o tremor no antebraço dela. Notou a marca da luva. Notou também algo que antes tinha passado. Uma leve mancha escura no tecido do uniforme, perto da cintura, como se tivesse encostado em água suja ou em alguma coisa que não saiu. Um detalhe pequeno, mas que denunciava pressa, improviso, falta de tempo. Você pode tirar as luvas, Samuel disse quase sem pensar. Eu seguro um deles. O silêncio que veio depois foi quase físico. Lorena arregalou os olhos. Por um instante, o rosto dela mostrou pânico, não alívio. Como se a oferta não fosse ajuda, mas risco. Não, senhor Samuel. Ela falou rápido demais. Eles são delicados. Samuel sentiu a própria mão ficar suspensa no ar, sem saber onde colocar. Ele não queria tomar nada dela. Ele queria só dividir. Mas a reação dela dizia que dividir tinha preço. Pablo olhou para Samuel com expectativa. Você sabe segurar bebê? Ele perguntou, como se fosse a coisa mais séria do mundo. Samuel quase sorriu. Quase. Mas o sorriso não saiu inteiro. Porque a verdade era humilhante. Ele não lembrava. Ele tinha segurado Pablo quando era menor, tinha. Tinha mesmo. Ou tinha sido Lorena. Ou tinha sido Babá. Ou tinha sido Paula, sozinha, enquanto ele estava em reunião. A memória veio em flashes sem nitidez. O cheiro de leite, uma madrugada. Paula com olheiras. Ele dizendo, amanhã eu ajudo. Sempre amanhã. Samuel respirou fundo de novo. Eu aprendo. Ele respondeu a Pablo. E ao dizer isso, não falava só de segurar bebê. Falava de aprender a estar presente. Lorena olhou para Paulo. Um olhar rápido, pedido e aviso ao mesmo tempo. Paulo desviou. Samuel percebeu a troca, e o mistério começou a ganhar contorno. Havia uma tensão entre Lorena e Paulo que não era só empregada e adulto da casa. Havia algo não dito. Algo que fazia Lorena encolher a verdade. Algo que fazia Paulo querer encerrar a conversa. Samuel se abaixou um pouco, ficando na altura deles, diminuindo o tamanho do próprio corpo. Lorena, ele disse mais baixo, como se o segredo pudesse se assustar com voz alta. Eu não vou te colocar em problema. Eu tô vendo você. A última frase saiu sem ele planejar. Eu tô vendo você. E quando saiu, ele sentiu um nó na garganta. Porque era tarde. Porque talvez ninguém tivesse visto antes. Lorena ficou imóvel. O rosto dela tremeu por um instante, como se uma emoção tentasse escapar e ela segurasse com os dentes. O senhor não devia... Ela começou.
E parou. Pablo olhou para ela, confuso. Não devia o quê? Ele perguntou pequeno e insistente. Lorena não respondeu. Ela só baixou os olhos para Ana Clara e Jorge, como se os bebês pudessem salvá-la de falar. Paulo deu um passo para trás, como quem quer desaparecer. Samuel sentiu o mundo afunilar naquele ponto. Uma mulher com luvas, 2 bebês, uma criança com medo, um homem evitando, e ele, Samuel, no meio de tudo, percebendo que a casa tinha rachaduras e que talvez ele tivesse sido o último a notar. Então, muito baixinho, quase como um pedido de perdão para si mesma, Lorena sussurrou algo que Samuel pegou mais pelo movimento da boca do que pelo som. Eu não posso perder isso. Samuel sentiu a pele arrepiar. Perder o quê, Lorena? Ele perguntou, e a voz dele saiu rouca. Lorena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia água acumulada, mas ela ainda não deixava cair. Paulo engoliu seco. O maxilar dele pulsou. E antes que Lorena conseguisse responder, Jorge soltou um choro curto, um choro de susto, como se tivesse sentido a tensão no ar. Ana Clara imediatamente fez um som parecido, um protesto pequeno, contagioso. Lorena se apressou, balançando os dois, tentando abafar a tempestade. Mas o choro, agora, parecia carregar outra coisa. Parecia chamar a verdade para fora. Samuel ficou ali, ajoelhado na frente deles, com a mão ainda estendida e inútil, vendo Lorena lutar para manter tudo em pé, e percebendo que, talvez, o que ela estava tentando manter em pé não eram só 2 bebês, era a própria vida. E ele não sabia se estava pronto para ouvir o que ela iria dizer. Mas também não sabia mais como fingir que não perguntou. O que exatamente Lorena não podia perder? O choro de Jorge veio primeiro como um arranhão no ar, curto, trêmulo, como se ele tivesse sentido no corpo pequeno que alguma coisa tinha mudado. Ana Clara acompanhou logo depois, não com desespero ainda, mas com aquele som de quem reclama porque percebeu que o colo ficou tenso. E bebê sempre percebe. Lorena reagiu com a rapidez de quem não tem direito a errar. O tronco dela inclinou mais, o pescoço curvou, e as luvas amarelas fizeram um ruído de borracha quando ela ajeitou os 2 no encaixe do braço, pressionando com cuidado, sem esmagar, mas segurando firme o suficiente para que ninguém escapasse. Samuel ficou imóvel, ajoelhado. A mão dele ainda pairava no ar, aberta, inútil, como um pedido que não sabe ser pedido. O silêncio que vinha entre os chorinhos era pior do que o próprio choro. Era um silêncio cheio de ouvido. Como se Paulo e Samuel, cada um do seu jeito, estivessem esperando Lorena dizer a palavra errada. E Lorena parecia esperando que o mundo a engolisse antes. Shhh, shhh, ela repetiu, e o som não era só para os bebês, era para si. Pablo apertou a barra do short com os dedos miúdos, os nós dos dedos ficando claros. Ele olhava de um rosto para o outro com aquela seriedade que criança só mostra quando sente que a brincadeira acabou. Eles estão com medo? Ele perguntou baixinho. A pergunta atravessou Samuel com uma lâmina delicada. Lorena não respondeu. Ela encostou a testa por um segundo na cabecinha de Ana Clara. O contato foi mínimo, mas carregava uma intimidade funda, como se fosse a única coisa que mantinha a realidade no lugar. Samuel percebeu algo. O avental branco de Lorena estava levemente úmido perto da barriga, provavelmente do pano molhado, do balde, do corre. E mesmo assim, ela não parecia se importar com o desconforto. O desconforto era o padrão. O corpo dela já morava nele. Paulo deu um passo, como se fosse intervir, mas parou no meio. O olhar dele estava duro, porém inquieto. Um homem tentando controlar uma situação que, no fundo, ele sabia que não controlava. Lorena, Paulo falou num tom baixo, pressionado. Leva eles para o quarto. Aqui tá cheio de gente. Cheio de gente. Era só ele, Samuel e Pablo. Mas Paulo disse como se a presença de Samuel fosse uma multidão. Como se Samuel fosse um risco.
Lorena respirou fundo, e Samuel viu o movimento do peito dela, a forma como ela segurava o ar antes de soltar, como quem segura choro antes de soltar. Ela tentou se levantar. Não conseguiu de primeira. Os joelhos dela pareciam pedir desculpas por existir. Samuel estendeu o braço de novo, instintivo, oferecendo apoio. Lorena travou. O corpo dela recuou 1 milímetro, como se o toque dele queimasse. Samuel recolheu a mão, sentindo a própria cara esquentar. Não era orgulho ferido. Era a constatação amarga de que ele, sem querer, tinha se tornado alguém de quem as pessoas se protegem. Não precisa subir, Samuel disse, tentando manter a voz baixa, sem tomar o ar de ninguém. Fica aqui. Se você cair com os dois... Ele não terminou. Só a possibilidade já era insuportável. Lorena mordeu o lábio inferior, um gesto rápido, e então, como se não houvesse mais espaço para fingir, ela sussurrou: "Eu não posso cair." A frase saiu seca, sem drama, como uma regra. Como se ela repetisse isso todos os dias, em lugares diferentes, com pesos diferentes nas mãos. Paulo respirou pelo nariz, irritado. "Ninguém está dizendo isso", ele rebateu, mas o tom dele tinha uma pressa que denunciava medo. "A gente só está tentando organizar." Samuel sentiu vontade de rir, mas não era riso, era um gosto amargo. Quantas vezes ele tinha dito "vamos organizar", para não dizer "vamos esconder"? Quantas vezes ele tinha organizado planilhas, reuniões, compromissos e achado que estava organizando a vida? Samuel levantou devagar, sem tirar os olhos de Lorena. O terno rangeu contra o próprio corpo, e ele sentiu o peso do tecido como se fosse uma culpa vestida. "Paulo", ele disse, e a voz saiu firme, mas controlada. "O que está acontecendo aqui?" Paulo piscou, como se aquela pergunta fosse indevida. Ele olhou para Lorena, depois para os bebês, depois para Pablo, como se procurasse por onde começar sem se incriminar. "Não é nada, Samuel", Paulo respondeu rápido. "É só cansaço. Lorena trabalha muito, você sabe." Lorena continuou balançando Ana Clara e Jorge, mas os olhos dela subiram por um segundo e Samuel viu. Ela odiou aquela resposta. Não por ser mentira total, mas por ser a metade conveniente. A metade que cabe numa desculpa. Pablo se aproximou mais, encostando a mão na lateral da perna de Lorena, procurando segurança como quem procura uma tomada. "Lorena, você vai embora?" Ele perguntou, e a voz dele falhou no fim. Lorena fechou os olhos por uma fração de segundo. Samuel viu a exaustão atravessar o rosto dela como sombra. "Eu tô aqui", ela respondeu, mas não disse "vou ficar". Disse "tô aqui". Presente, não futuro, como se futuro fosse perigoso demais para prometer. Samuel se virou para Paulo de novo. "Você falou organizar", ele insistiu. "Organizar o quê? A rotina, o quarto? Ou a história?" Paulo ficou rígido. A palavra história acertou algum lugar que ele tentava proteger. "Samuel", Paulo falou, mais devagar agora, tentando colocar paciência na voz. "Você está emocional, eu entendo, mas não faz isso aqui na frente do menino." Samuel sentiu um choque de raiva, não explosiva, mas limpa. Ele não gostava de ser colocado como o descontrolado, como o homem emocional que precisa ser contido, principalmente por Paulo, principalmente agora. "Eu estou fazendo isso porque ele está na frente", Samuel respondeu. E o tom dele ficou mais baixo, mais perigoso por ser contido. "Porque ele está perguntando se as pessoas vão embora. Criança não pergunta isso do nada." Pablo olhou para Samuel, assustado por ver o adulto falar desse jeito. Mas não recuou. Só ficou mais quieto, como se tentasse não atrapalhar. Lorena apertou Ana Clara e Jorge de novo.
O choro deles diminuiu, virou um resmungo. Ela sabia acalmar, sabia demais. E Samuel, vendo isso, sentiu a pergunta voltar, insistente. Por que ela sabia acalmar tanto? Quem ela acalmava quando ninguém via? Paulo abriu a boca, fechou e, por um instante, pareceu procurar a mentira certa. Samuel percebeu. A hesitação de Paulo não era só cautela. Era culpa tentando se vestir de razão. Eu vou perguntar de outro jeito, Samuel disse, e sentiu o coração bater no ouvido. Lorena, você tem medo de perder o quê? A sala pareceu prender a respiração. Até o abajur, com sua luz constante, pareceu iluminá-los mais do que deveria. Lorena não respondeu na hora. Ela olhou para Ana Clara, depois para Jorge, como se pedisse desculpas a eles por estar ali, no centro de uma pergunta. As luvas amarelas tremiam. Samuel viu o tremor e sentiu a própria garganta fechar. Eu tenho medo, Lorena começou, e a voz saiu tão baixa que quase se perdeu. Ela engoliu em seco e o som do engolir foi alto naquele silêncio. Eu tenho medo de perder o trabalho. Paulo soltou o ar, como se aliviado por ser só isso. Um alívio que era um insulto. Samuel, porém, não se moveu. Ele sentiu que aquela frase era a porta de entrada, não o quarto inteiro. Só isso? Samuel perguntou sem acusar, mas sem fingir. Lorena piscou. Os olhos dela brilhavam, mas as lágrimas ainda não caíam. A dignidade dela segurava tudo como segurava os bebês. Firme, dolorida, necessária. Não é só, Sr. Samuel, ela respondeu, e a voz tremeu na palavra só. É o que eu tenho. Samuel sentiu a frase entrar nele como uma dívida antiga. É o que eu tenho. Ele olhou para o próprio terno, para o relógio no pulso, para a sala impecável, e a comparação veio automática, cruel. Ele tinha tantas coisas que nem sabia contar, e ainda assim vivia como se faltasse. Lorena tinha uma coisa só, e vivia com medo de perder. Pablo olhou para Lorena com os olhos arregalados. Se você perder, você não vem mais? Ele perguntou. Lorena não respondeu. Ela não tinha coragem de dizer não sei para uma criança. E Samuel percebeu que aquela era a verdade mais frequente da vida dela. Não sei. Paulo deu um passo para frente, impaciente. Lorena, não fala disso agora, ele disse. Você está cansada, você está fazendo confusão. Lorena virou o rosto para Paulo. E pela primeira vez, Samuel viu uma coisa diferente no olhar dela. Não só medo, uma resistência. Pequena, mas real. Confusão é... Lorena começou e parou. As palavras se enroscaram. Ela respirou, tentando não chorar. Confusão é eu fingir que dá para continuar assim. Paulo ficou parado. O rosto dele endureceu. Samuel sentiu a pele arrepiar. Continuar assim. Assim como? Trabalhando com luva e segurando o bebê? Dormindo pouco? Carregando medo? Samuel apontou com a cabeça para as luvas. Lorena, você estava limpando quando eles acordaram? Ele perguntou, mais específico. Você estava sozinha? Lorena hesitou. Essa hesitação foi longa o suficiente para ser uma resposta. Paulo tentou cortar. Samuel, por favor. Samuel levantou a mão, sem agressividade, mas com firmeza. Não. A palavra saiu seca. Deixa ela falar. Paulo fechou a boca, mas os olhos dele não aceitaram. Ficaram ali, pressionando. Lorena respirou, e dessa vez as lágrimas vieram. Não caindo em cascata, mas escorrendo discretas, teimosas, como se tivessem encontrado um caminho apesar de toda a força dela. Eu estava sozinha, ela disse por fim. Eu sempre fico sozinha quando precisa. Samuel sentiu o impacto da frase como um soco. Quando precisa... De quem? Ele perguntou, e a voz dele falhou um pouco. Dos bebês? Do Pablo? Da casa? Lorena não respondeu de imediato.
Ela passou o polegar enluvado na própria bochecha, tentando limpar a lágrima, mas a borracha só espalhou umidade. E esse gesto, tão pequeno, tão humano, quebrou algo em Samuel, porque era ridículo. Ela limpava a própria lágrima com a luva de limpeza. Até o choro dela era trabalho. Eu preciso... Lorena começou e parou. O peito dela subiu e desceu. Eu preciso que esse emprego continue, Sr. Samuel. Porque Paulo se mexeu como se fosse falar não. Samuel viu. E antes que Paulo pudesse, Samuel falou primeiro, baixo e cortante. Paulo, se você interromper mais uma vez, eu vou entender que você tem medo do que ela vai dizer. O silêncio que veio foi pesado. Paulo encarou Samuel por um segundo longo demais. Depois, desviou o olhar como quem perde. Lorena respirou com cuidado. Porque eu tô pagando aluguel atrasado, ela disse, e a voz dela saiu num fio. Eu tô devendo na farmácia. E ela apertou os bebês, como se as palavras a deixassem fraca. E eu não tenho com quem deixar eles. Samuel sentiu o chão sumir um pouco. Eles. Ela não disse meus. Mas o jeito que ela apertou Ana Clara e Jorge, não havia dúvida no corpo. Samuel olhou para os bebês de novo, e a verdade veio sem anúncio, como um clarão. Ana Clara e Jorge não eram apenas as crianças da casa. Eram o motivo do medo dela, o motivo do corpo dela se dobrar e continuar. Pablo olhou para os bebês, confuso. Eles são... seus? Ele perguntou como se a palavra seus fosse pesada. Lorena não respondeu de primeira. Ela parecia procurando uma forma de não ferir ninguém com a verdade, como se a verdade fosse um objeto cortante que passasse de mão em mão. Eu cuido deles, ela disse, e a frase foi ao mesmo tempo resposta e fuga. Samuel sentiu a raiva subir, finalmente, e dessa vez não era contra si. Era contra o sistema invisível que ele ajudava a sustentar sem olhar. Paulo, Samuel disse com a voz baixa, perigosa, esses bebês, quem são? Paulo ficou pálido. A cor saiu do rosto dele de um jeito quase físico. Samuel, não faz isso, ele pediu, e agora havia medo de verdade. Samuel sentiu o coração bater mais rápido. Ele olhou para Lorena, e ela parecia diminuir no sofá, como se quisesse desaparecer dentro do próprio avental. Quem são, Paulo? Samuel repetiu. Paulo abriu a boca. Fechou. A garganta dele se mexeu como a de Lorena tinha se mexido antes. E naquele instante Samuel percebeu. Paulo também estava preso. Não era um vilão de novela. Era um homem encurralado por escolhas pequenas, repetidas, que agora viravam abismo. Eles... Paulo começou. A voz dele falhou. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse apagar a cena. Eles são... responsabilidade. Samuel sentiu a raiva virar gelo. Responsabilidade de quem? Ele perguntou. Paulo olhou para Pablo, como se a presença do menino fosse uma parede. Depois olhou para Lorena e o olhar dele foi rápido, duro, quase suplicante. Não, Lorena fechou os olhos. As lágrimas continuaram descendo, silenciosas. Ela balançava Ana Clara e Jorge com uma constância desesperada, como se o movimento fosse a única coisa que impedia o colapso. Samuel deu um passo, aproximando-se de Paulo. O terno pesou nos ombros, mas ele foi mesmo assim. "Ô, Paulo", Samuel falou bem baixo, para não assustar as crianças, mas com uma firmeza que ele não reconhecia em si mesmo. "Você está escondendo o que de mim dentro da minha casa?" Paulo engoliu seco. A resposta parecia presa na garganta como espinho. Pablo, sem entender o jogo de adultos, fez a pergunta que ninguém queria ouvir. "Paulo, você vai fazer a Lorena ir embora?" Paulo olhou para o menino e não conseguiu responder. A boca abriu, mas não saiu som.
E naquele silêncio, no silêncio de um homem que não consegue negar, Samuel entendeu que o medo de Lorena não era só perder um emprego. Era perder o pouco chão que ela tinha, era ser afastada dos bebês, era ser acusada, era ser jogada para fora como se fosse descartável. Samuel virou para Lorena, o peito apertado. "Lorena", ele disse, e a voz dele veio quebrada. "O que o Paulo prometeu para você? O que ele te fez acreditar que você ia perder?" Lorena tremeu. O queixo dela tremeu. Ela olhou para Samuel com um desespero contido, como se pedisse permissão para dizer a verdade sem ser destruída por ela. Ela começou e parou. Ana Clara resmungou, e Jorge, ainda meio choroso, encaixou o rosto no peito dela. O som da respiração deles era pequeno, mas insistente. Vida pedindo espaço. Samuel esperou, não apressou. Só ficou ali, aguentando o silêncio com ela. Lorena finalmente sussurrou, como quem confessa num lugar errado. "Ele disse que, se eu abrisse a boca, eu perdia tudo. Trabalho, casa e..." A voz dela falhou de vez. Ela apertou os bebês, e agora era como se estivesse se agarrando a um pedaço de barco no meio do mar. "E eu perdia eles." Samuel sentiu o ar faltar. Ele olhou para Paulo, viu o rosto de um homem que sabia, um homem que escolheu, um homem que tentou organizar. E Samuel, com a garganta ardendo, fez a pergunta que já não dava para adiar, a pergunta que ameaçava explodir a casa por dentro. Se Ana Clara e Jorge não são apenas os bebês, então, de quem eles são, Paulo? Samuel sustentou o olhar em Paulo como quem sustenta uma porta para não cair. A pergunta ficou no ar. De quem eles são, Paulo? E por um segundo, a casa pareceu menor, como se as paredes tivessem se aproximado para ouvir. Paulo não respondeu. Ele abriu a boca, fechou. O peito subiu e desceu numa respiração curta, econômica, como se respirar demais fosse admitir culpa. As mãos dele tremeram quase imperceptivelmente e ele tentou esconder, enfiando uma no bolso da calça. A outra ficou solta, sem utilidade, roçando a própria coxa. Lorena apertou Ana Clara e Jorge contra si. Não foi um aperto de posse, foi um aperto de medo. Como quem protege do vento uma chama pequena demais. Pablo olhou de Samuel para Paulo e depois para os bebês. O rosto dele não tinha as palavras, mas tinha uma compreensão confusa, dolorida, que crianças sentem antes de entender. "Paulo!" ele chamou num fio. "Fala!" Paulo engoliu seco. O som foi alto demais naquele silêncio. Samuel sentiu o peso do terno nos ombros, como se aquela roupa fosse uma lembrança de tudo o que ele costumava fazer. Manter a postura, manter o controle, manter o assunto longe do que dói. Mas agora ele não conseguia voltar para trás. Não depois de ver Lorena limpando a própria lágrima com luva de borracha. "Eles são do senhor Samuel?" Pablo perguntou de repente, com a brutalidade inocente de quem só quer encaixar as peças. A pergunta atravessou Lorena como uma flecha. Ela fechou os olhos, como se aquilo fosse pior do que qualquer acusação. Jorge soltou um resmungo e voltou a choramingar, contagiado pela tensão que os adultos exalavam. Samuel sentiu um frio subir pelo corpo, não porque a pergunta fazia sentido. Fazia. Mas porque, no fundo, ele percebeu que a resposta seria mais complicada do que qualquer criança deveria carregar. Paulo balançou a cabeça devagar. "Não", ele disse. A palavra saiu rouca, quase um sussurro. Pablo franziu a testa, perdido. "Então, de quem?" Paulo olhou para Lorena, e nesse olhar havia um pedido desesperado. "Me salva." Mas Lorena não tinha mais espaço para salvar ninguém. Ela já estava salvando o que podia com o próprio corpo. Samuel sentiu a raiva virar uma coisa mais clara, mais grave. "Paulo", ele falou num tom baixo, sem gritar, porque gritar seria covardia.
Você está me dizendo que dentro da minha casa tem 2 bebês e eu não sei de quem são. Paulo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, os olhos estavam úmidos, não de choro solto, de um homem que segurou demais, por tempo demais, e agora não tinha mais onde segurar. Eles são meus, Paulo disse por fim. A frase caiu no chão da sala como um prato quebrado, só que sem barulho. Um impacto silencioso. Lorena soltou um ar que parecia preso há meses. Samuel não se mexeu. Ele sentiu como se alguém tivesse puxado um tapete por baixo de tudo o que ele acreditava conhecer. Paulo, ali, na casa dele, com filhos escondidos, e Lorena no meio, com luvas, com medo, com "eu não posso perder isso". Seus... Samuel repetiu, e a palavra veio sem forma. Ele procurou a próxima. Não encontrou. E a mãe? Paulo desviou o olhar. A vergonha apareceu de um jeito quase físico, subindo pelo pescoço. Lorena não desviou. Ela olhou para Samuel como se pedisse permissão para dizer o que Paulo não dizia. Samuel percebeu o pedido e assentiu, quase imperceptível. Um gesto que para Lorena pareceu significar "pode". Lorena falou devagar, como se cada palavra pudesse custar o chão. A mãe foi embora. Ela engoliu seco. Não porque quis, porque não aguentou, porque não tinha apoio, porque... Paulo interrompeu, a voz quebrada. Porque eu fui covarde. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que dói no ouvido. Samuel sentiu o próprio corpo reagir. O estômago apertado, as mãos frias, um calor subindo no rosto. Um choque moral, mas também um choque íntimo, porque a palavra covarde tinha um gosto familiar. Quantas vezes ele também foi covarde, só que de outro jeito? Covarde de presença, covarde de afeto, covarde de admitir que não dava conta sozinho e que Paula carregava muito mais do que ele via. Samuel olhou para os bebês. Ana Clara fazia um som pequeno, como se reclamasse da demora do mundo. Jorge tinha o rosto vermelho de choro contido. Lorena balançava os dois com paciência ferida. Você... Samuel tentou falar e falhou. A garganta fechou. Ele respirou. Você trouxe os filhos para minha casa escondido? Paulo assentiu, e o gesto foi tão pequeno que quase pareceu infantil. Eu não tinha para onde ir. Paulo disse, as palavras saindo em pedaços. Eu não podia levar para o meu apartamento. Não dava. Ele passou a mão no cabelo, desesperado. Eu pensei que aqui era seguro. Samuel sentiu uma risada amarga subir e morrer antes de virar som. Seguro para quem, Paulo? Ele perguntou, e a voz dele tremeu, não de fragilidade, mas de indignação. Para você não ser visto, para você não ser julgado, para você não assumir... Paulo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, rápida, como se ele não tivesse conseguido segurar. Eu achei que eu ia resolver, ele disse. Eu achei que eu ia organizar. Eu ia achar uma creche, uma babá. Eu ia dar um jeito. Samuel ouviu a própria vida dentro dessas frases. Eu ia. E viu o que eu ia faz com as pessoas que ficam esperando. Ficam sozinhas, ficam com luvas, ficam com medo. Pablo olhou para Paulo como se olhasse para alguém que acabou de quebrar uma coisa importante. Você mentiu? Ele perguntou, e os olhos dele encheram d'água. Você mentiu pra gente? Paulo tentou se aproximar, mas Pablo recuou meio passo. Não fugiu, só protegeu o coração do jeito que dava. Eu não queria... Paulo começou, e a voz dele falhou. Eu não queria assustar você. Mas assustou-o, Pablo disse, e a frase saiu simples, devastadora. Samuel sentiu o peito apertar de um jeito antigo, como se a casa toda fosse tomada pela mesma palavra. Abandono. Lorena, com cuidado, colocou a boca perto da testa de Ana Clara e deu um beijo rápido. O beijo foi quase um reflexo.
Uma coisa que ela fazia sem pensar, porque o corpo dela já tinha adotado aqueles bebês em silêncio. Samuel viu e sentiu uma dor aguda, porque aquele beijo tão pequeno dizia tudo. Lorena se apegou. Se apegou porque cuidou. Porque ninguém cuida sem criar laço, mesmo tentando evitar. E Paulo tinha usado esse laço como corda no pescoço dela. Você ameaçou ela, Samuel disse, olhando diretamente para Paulo agora. Você disse que ela ia perder tudo se falasse. Paulo abriu a boca para negar, mas não negou. O olhar dele caiu. Eu estava com medo, ele confessou, e a confissão veio suja, imperfeita, humana. Medo de você me mandar embora, medo de perder meu trabalho, medo de... Ele riu sem humor. Medo de parecer fraco. Samuel sentiu o sangue ferver, e por trás da raiva veio a tristeza. Uma tristeza funda, porque ele conhecia esse medo. Ele tinha vivido de aparências também. Ele tinha perdido Paula, e ainda assim continuava tentando parecer inteiro. E você preferiu fazer a Lorena carregar seu medo, Samuel concluiu baixo. Lorena tremeu. Ela não falou sim, mas o rosto dela disse. Pablo começou a chorar em silêncio. Não aquele choro alto de criança pequena, um choro contido, como se ele quisesse ser adulto rápido demais. As lágrimas desciam, e ele limpava com a manga da camiseta verde, repetindo o gesto como se pudesse apagar o que tinha ouvido. Samuel se abaixou perto dele. Pablo, ele chamou e a voz dele saiu mais suave. Vem cá. Pablo hesitou. O medo de ser deixado parecia prender os pés dele no chão. Samuel estendeu a mão devagar, sem puxar, só oferecendo. Depois de 2 segundos longos, Pablo deu um passo e encostou a testa no terno de Samuel, bem na altura do estômago. Um abraço pequeno, desesperado. Samuel sentiu o tecido caro receber lágrimas quentes e, pela primeira vez em muito tempo, ele não quis proteger a roupa. Ele quis proteger o menino. Samuel passou a mão no cabelo de Pablo devagar. O toque era cuidadoso, como se ele estivesse reaprendendo a ser pai. Eu não vou deixar você sozinho, Samuel disse, e dessa vez ele fez questão de falar como promessa que vira ação. Tá me ouvindo? Pablo assentiu, ainda chorando. Lorena olhou para a cena e mordeu o lábio, tentando não desmoronar. Mas o rosto dela se contorceu um pouco, como se ela estivesse segurando uma dor grande demais para caber na pele. Samuel se levantou e encarou Paulo. Você vai assumir seus filhos, ele disse, não como ameaça, como realidade. E vai pedir desculpa para Lorena. De verdade, não para aliviar sua culpa, para reparar. Paulo assentiu, mas o assentir dele parecia frágil, como se ele não soubesse por onde começar a reparar o que fez. Lorena, Paulo chamou, a voz baixa. Eu sinto muito. Lorena não respondeu imediatamente. Ela olhou para Ana Clara e Jorge. Os bebês estavam mais quietos agora, como se o choro tivesse gastado o que tinham. Jorge chupava o ar com a boca, buscando algo para acalmar. Ana Clara tinha o rosto amassado de sono. Lorena então falou, e a voz dela saiu firme por fora, mas quebrada por dentro. O senhor não tem que pedir desculpa para mim, ela disse, e a dignidade dela apareceu como uma chama. O senhor tem que parar de achar que a vida dos outros é lugar de esconder as coisas. Paulo baixou a cabeça. As lágrimas dele caíram, agora sim, sem controle. Ele cobriu o rosto com a mão. Samuel respirou fundo. O ar parecia mais pesado. Mas era um peso diferente. Era o peso da verdade, que dói, mas também organiza o que estava apodrecendo escondido. Ele virou para Lorena com cuidado. Lorena, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele parou, procurando as palavras que não o humilhassem. Você está morando onde? Lorena hesitou, o reflexo do medo voltando. Ela olhou para Paulo, e Paulo desviou envergonhado. Samuel viu o hábito. Ela sempre conferia se podia falar. Eu
Ela começou. Eu tô num quarto alugado, pequeno, perto do ponto final. Eu quase não vejo o sol lá dentro. Samuel sentiu um aperto forte. Ele imaginou Lorena saindo cedo, voltando tarde, carregando sacolas, carregando cansaço, e ainda assim vindo para aquela casa bonita e silenciosa para cuidar do que nem era dela. E esses bebês? Samuel apontou com o queixo, sem acusar, só querendo compreender. Você leva eles com você? Lorena arregalou os olhos, como se a pergunta fosse absurda. Não, ela respondeu num sopro. Eles ficam aqui, comigo. Com Pablo, a voz dela falhou. Eu tenho medo de que... Ela parou, respirou. Eu tenho medo de que alguém apareça e diga que eu tô fazendo errado, que eu tô me metendo onde não é meu. E eu só tô tentando. A frase morreu. E o que sobrou foi o som do relógio da sala, um tic-tac discreto que Samuel nunca tinha ouvido de verdade. Ele entendeu, enfim. O medo de Lorena não era só perder o emprego, era ser responsabilizada por um segredo que não era dela. Era ser acusada por cuidar, era perder a única fonte de renda e, junto, a chance de continuar perto de duas crianças que ela já amava. Samuel sentiu a catarse vir antes de querer. Os olhos dele encheram d'água de um jeito que ele odiava, porque chorar sempre pareceu fraqueza. Mas naquele momento ele não tinha força para segurar, nem queria. Ele virou o rosto um pouco tentando esconder, mas Pablo viu. Você tá chorando? O menino perguntou, surpreendido. Samuel riu sem som, uma risada molhada. Tô, ele admitiu. Às vezes, adulto chora quando percebe que fez errado. Pablo limpou o nariz com a manga e ficou olhando, como se tentasse entender um mundo onde adulto admite culpa. Samuel respirou e então tomou uma decisão que não era grandiosa nem perfeita. Era concreta, era um primeiro passo. Lorena, ele disse, e a voz dele ainda tremia. Hoje você não vai mais trabalhar. Lorena arregalou os olhos. Senhor Samuel, eu preciso... Não, ele cortou com gentileza. Você precisa descansar, comer, dormir, tomar banho sem pressa, sem luva. Ela balançou a cabeça, aflita. Mas a casa... Samuel olhou ao redor. A casa impecável, o símbolo de um controle que ele achou que era vida. A casa fica, ele disse simples. Você não. Lorena apertou os bebês e uma lágrima caiu mais grossa, pesada. Ela tentou limpar, mas Samuel falou antes. Sem luva, Lorena. Por favor. Ela respirou e pela primeira vez pareceu que o ar chegava até o fundo do peito. Samuel virou para Paulo. Paulo, você vai regularizar isso. Hoje, ele disse, você vai procurar assistência, documentação, pediatra, creche. Você vai assumir que são seus. E você vai pagar a Lorena pelo que ela fez, além do trabalho dela. Não como caridade, como reparação. Paulo assentiu, desesperado. Eu faço, ele disse. Eu faço. Eu vou fazer. Samuel não se satisfez com o voo. E outra coisa, Samuel continuou, e o coração dele doía, mas ele foi. Se você tocar no emprego dela como ameaça de novo, você não trabalha mais comigo. Nem um dia. Paulo respirou fundo e assentiu. Dessa vez, com a cabeça baixa. Lorena olhou para Samuel como se não soubesse onde colocar aquela mudança. Ela parecia esperar que fosse armadilha, que a bondade tivesse prazo. Samuel viu isso e doeu. Porque ele entendeu. Ele não tinha crédito emocional com ela. Não depois de tanto tempo distante. Ele aproximou-se do sofá e, com cuidado, colocou a mão perto do ombro de Lorena sem tocar. Posso pegar um deles? Ele perguntou, finalmente pedindo, não impondo. Lorena hesitou. O medo dela era antigo. Mas ela olhou para os bebês, exausta. Olhou para Pablo, choroso.
olhou para Samuel e talvez tenha visto nele, pela primeira vez, alguém tentando ser humano sem mandar. Devagar, ela assentiu. Samuel estendeu os braços. Lorena, com movimentos lentos, colocou Jorge no colo dele. O peso foi pequeno, e ainda assim Samuel sentiu como se carregasse uma responsabilidade inteira. O bebê se mexeu, resmungou, e Samuel ficou rígido de medo de errar. Lorena sussurrou: "Apoia a cabecinha. Isso, isso." Samuel obedeceu. A mão dele tremeu. Jorge encostou o rosto no peito de Samuel. O calor do bebê atravessou o terno, e Samuel sentiu algo que não sentia desde Paula. Uma presença que exige, mas também cura. Ana Clara ficou no colo de Lorena, agora mais leve por metade do peso ter saído. Lorena soltou um suspiro que parecia o primeiro em semanas. Pablo se aproximou e tocou de leve o pé de Jorge. "Ele tá quentinho", ele disse com um sorriso pequeno, triste. Samuel olhou para Pablo. "Tá", ele respondeu. "E você também tá. Vem cá." Samuel puxou Pablo para mais perto com o cotovelo, um abraço lateral, desajeitado porque ele segurava um bebê. Pablo aceitou. Encostou no corpo dele, buscando o que tinha pedido desde o começo: ficar. Lorena olhou para a cena e um choro contido finalmente escapou. Ela virou o rosto envergonhada. Tentou engolir, mas não deu. O ombro dela tremia. Samuel sentiu o aperto no peito virar lágrimas de novo. "Lorena", ele disse baixo, "eu te devo um pedido de desculpas. Não por hoje. Por ter deixado você sozinha aqui dentro tanto tempo." Lorena balançou a cabeça como se não soubesse aceitar. "O senhor não sabia", ela sussurrou. Samuel encarou a própria culpa. "Eu devia ter sabido", ele respondeu, "porque eu via você todo dia. Eu só escolhi não olhar de verdade." O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio de reconhecimento. Paulo, ao lado, limpou o rosto e falou quase sem voz: "Eu vou consertar. Eu sei que não dá para consertar tudo, mas eu vou começar." Samuel olhou para ele com um cansaço duro. "Começa não usando mais ninguém como esconderijo", ele disse. Paulo assentiu. Lorena respirou fundo e então disse algo que saiu como uma verdade antiga: "Eu não quero ser heroína de ninguém. Eu só quero dignidade." Samuel sentiu a palavra dignidade bater nele como um sino. "Você vai ter", ele respondeu, mas não como promessa vazia. Ele pensou rápido, concreto. "A partir de amanhã eu vou formalizar seu trabalho do jeito certo, com direitos, com horário. E..." Ele hesitou, sabendo que isso podia soar como invasão. "E eu posso ajudar você a sair desse quarto. Não como favor, como responsabilidade minha de ter deixado você nessa situação enquanto eu vivia confortável." Lorena o encarou. O rosto dela estava molhado, mas os olhos estavam atentos, desconfiados. Ela não se entregava fácil, e Samuel respeitou isso. "Eu não estou pedindo que você confie em mim hoje", Samuel acrescentou. "Eu só estou te dizendo o que eu vou fazer. E você decide o que aceita." Lorena engoliu seco, assentiu bem devagar, como quem não quer se iludir, mas também não quer desperdiçar uma chance real. Jorge resmungou no colo de Samuel. Ana Clara bocejou no colo de Lorena. A vida, aos poucos, voltava a ocupar o espaço com coisas simples: sono, calor, respiração. Mas a casa não voltaria a ser a mesma, nem Samuel. Ele olhou para Pablo, que agora estava mais calmo, com o rosto ainda molhado. "Você tá com medo de eu ir embora?" Samuel perguntou, baixinho. Pablo demorou para responder. Olhou para o chão, depois para os bebês, depois para Lorena. "Eu fico com medo quando ninguém fala", ele disse por fim, "quando fica segredo." Samuel sentiu um nó na garganta. "Então a gente vai falar", ele respondeu. "Do jeito certo, no tempo certo,
mas vai falar. Paulo deu um passo como se quisesse se aproximar de Pablo, pedir perdão. Pablo olhou e não recuou dessa vez, mas também não correu para o abraço. Só ficou. Um ficar cauteloso, que era a forma mais honesta de confiança naquele momento. Lorena ajeitou Ana Clara no colo e, finalmente, tirou uma das luvas. O som da borracha saindo foi pequeno, mas para Samuel pareceu enorme, como se ela estivesse tirando uma camada de sobrevivência. A mão dela apareceu, úmida, avermelhada em alguns pontos. A pele parecia cansada. Samuel desviou o olhar por respeito e mesmo assim sentiu vergonha de novo. Vergonha de que mãos assim tenham sido invisíveis para ele por tanto tempo. Lorena tirou a outra luva. Respirou, olhou para as próprias mãos, como se lembrasse que elas também eram dela, não só da casa. Eu vou fazer uma mamadeira, ela disse, baixinho, mais para os bebês do que para os adultos. E a frase era simples, cotidiana, real. Era o primeiro gesto de normalidade depois do terremoto. Samuel assentiu, ainda com Jorge no colo. Eu vou com você, ele disse. Lorena olhou surpresa. Para quê? Samuel olhou para a cozinha imaginária, para o lugar onde ela lavava, limpava, fazia tudo. Para aprender, ele respondeu. E para não deixar você sozinha. Ela não respondeu, mas não disse não. E antes que eles se movessem, Samuel olhou para Paulo uma última vez, firme. Hoje você vai contar a verdade inteira, ele disse, sem jogar nas costas dela, e sem fazer o Pablo pagar o preço do seu silêncio. Você consegue? Paulo engoliu seco. Assentiu, chorando de novo. Consigo, ele sussurrou. Eu vou tentar. Samuel sentiu que tentar era pouco, mas era um começo humano, não um conto de fadas. Ele ajustou Jorge no braço e, ao fazer isso, percebeu uma coisa que o atravessou como lembrança e ferida. Paula teria sabido exatamente como segurar. Paula teria feito isso sem pensar. Paula teria visto Lorena antes. Talvez tivesse falado. Talvez tivesse tentado impedir que a casa virasse lugar de segredo. Samuel sentiu uma lágrima cair. Não limpou. Pablo olhou para ele. Você vai ficar mesmo? Ele perguntou, ainda com medo no fundo. Samuel respirou fundo e respondeu com a única honestidade possível. Eu vou ficar hoje, e amanhã, e depois eu vou aprender a ficar de um jeito que não suma quando fica difícil. Pablo assentiu devagar, como quem guarda a frase para testar depois, em outros dias. Lorena, com Ana Clara no colo e as mãos finalmente livres de borracha, olhou para Samuel com um olhar novo, ainda desconfiado, mas menos sozinho. E então Samuel percebeu que o destino tinha mudado sim. Não por um gesto grande, mas por um gesto simples. Ele finalmente entrou na cena, em vez de só assistir da porta. Mas a pergunta que ficava agora era outra, mais difícil e mais verdadeira, porque não tinha resposta imediata. Quando os dias passarem e a casa tentar voltar ao silêncio antigo, Samuel vai continuar olhando para Lorena e escolhendo ficar, ou vai deixar que tudo vire segredo de novo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.